Olá, hoje eu te explico o liberalismo clássico, o keynesianismo até a chegada do neoliberalismo na década de 70. São todas teorias político-econômicos sociais dentro do sistema capitalista. E eu vou fazer um resgate histórico contextualizando para que você entenda de uma vez por todas como essas teorias surgiram e como elas foram implementadas ao longo da história. Nós tivemos o feudalismo em declínio e a ascensão de um novo sistema chamado capitalista. Isso acontece entre século XIV e século XV. Então o feudalismo entra em declínio e o capitalismo nasce com uma atividade comercial cada vez mais intensa. E quem surge como uma classe importante, ganhando muito dinheiro com esse comércio, é essa nova classe que a gente chama de burguesia, né? Os burgueses são os novos ricos desse momento, são as pessoas que passam a ganhar dinheiro com essas trocas comerciais cada vez mais intensas. E é a burguesia que faz parceria com as monarquias na estruturação dos estados, né? O estado se estrutura dessa maneira. E ao longo de um certo tempo essa parceria ela é eficiente até que a burguesia se vê com necessidades de ampliação das atividades capitalistas. Você tem a evolução do artesanato para a manufatura e depois chega a indústria no século XVIII. E há um desgaste porque justamente a burguesia é o grande pagador de impostos, já que os nobres, a nobreza e o clero não pagam impostos, então o Estado é cobrador de altos impostos e isso incomoda bastante a burguesia. Então, nesse cenário, quando chega a Revolução Industrial lá no século XVIII, também aparecem alguns estudos neste sentido, questionando essa participação muito grande do Estado na economia, essa intervenção muito grande do Estado na economia. Então, isso aparece com o escocês Adam Smith, lá no século XVIII ainda. O Locke também, que coloca algumas ideias, e vários outros cientistas da época, economistas, falam sobre o assunto e criticam justamente essa intervenção muito pesada do Estado, esse Estado mandando demais e cobrando muito impostos, um Estado extremamente intervencionista. Então isso dá as bases para as revoluções burguesas que acontecem na Europa no século XVIII, século XIX. Então, a Revolução Francesa, as revoluções na Inglaterra e outras revoluções que acontecem são revoluções da burguesia apoiada pelos camponeses, justamente contra esse Estado absolutista, contra estas monarquias que cobravam muitos impostos, justamente defendendo essas ideias do Adam Smith, do liberalismo clássico, onde ele dizia que o Estado teria que ser um Estado mínimo, o Estado teria que ser garantidor das liberdades individuais, protetor da propriedade privada, e o Estado não teria que interferir muito na economia, o Estado teria que ser aquele Estado mínimo, deixando que o capitalismo se autorregulasse. Então, com base nessas ideias, essas revoluções burguesas acontecem e é implementado esse liberalismo que a gente chama de liberalismo clássico com essa busca desse Estado mínimo, com liberdades individuais garantidas, com alguns apelos que eram importantes para todos, mas que era interesse principalmente da classe burguesa da época, que eram a classe dominante da época, que se via bastante extorquida, de certa maneira, com os altos impostos que pagava. Então, entra-se dentro desse sistema liberal, e esse sistema liberal ele é implementado e ele passa a predominar no cenário mundial, principalmente nas potências hegemônicas, nos principais países aí. Quando chega a Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial, principalmente com a crise de 1929, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, esse sistema passa a ser questionado. Então, os Estados Unidos viviam esse período liberal com essa liberdade toda
dada para o sistema capitalista para que ele evoluísse. E quando chega a crise, começa esse questionamento, porque essa crise ela é bastante traumática e neste momento pós-crise, o Estado vê a necessidade de uma intervenção maior. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, com Franklin Delano Roosevelt, né, que é o presidente que assume a partir de 1932, é implementado um sistema diferente, que abandona um pouco essa baixíssima intervenção do Estado. Esse Estado passa a ser um Estado mais intervencionista, mas não é um Estado máximo que toma tudo para si, como aconteceu no sistema socialista. É um Estado que não é um Estado mínimo mais, é um Estado que se diz necessário, é um Estado como um indutor da economia, como alguém que precisa garantir algumas para que as pessoas possam, em momentos de crise, ter emprego garantido e o Estado possa ter força para poder interferir de alguma maneira, porque julgava-se que o Estado mínimo não teria essa eficiência, né? Tanto que se chegou a essa crise de 1929 dentro de um Estado liberal. E esse novo modelo, com esse Estado um pouco mais forte, um Estado um pouco mais intervencionista, um Estado como indutor da economia, ele tem as suas bases no chamado keynesianismo, né? O economista britânico John Maynard Keynes, ele coloca, ou ele descreve, ou ele formula esse sistema, pois ele acredita que o sistema capitalista não tem interesse em algumas atividades que não são tão lucrativas. Dentro do sistema capitalista, o principal motor é o lucro. Então, ele diz que o sistema capitalista não vai ter interesse em investir em algumas atividades, e aí sim o Estado que vai ter que fazer isso, né? Se você pensar algumas atividades básicas para a vida do cidadão e importantíssimas, como o abastecimento de água, energia, saneamento básico, dependendo da região, para que você precise levar esses serviços, você tem que fazer altos investimentos. Então a iniciativa privada só faz investimento onde o lucro existe, onde o retorno é rápido de preferência. Então, segundo o Keynes, o Estado seria aquele que faria o serviço aonde a iniciativa privada não o fizesse. Então, e ele dizia que esse Estado era necessário, porque dentro do sistema capitalista iam ocorrer crises e o Estado seria o grande garantidor do bem-estar social. Então, a partir de 1932, com o presidente Roosevelt, é implantado esse New Deal, né? New Deal, que é o novo acordo, que é o chamado Estado de Bem-Estar Social, Welfare State. Esse Estado de Bem-Estar Social, ele é implantado nos Estados Unidos e o governo passa a fazer financiamentos, a liberar créditos e justamente é o Estado o grande responsável pela recuperação da economia americana no pós-crise de 1929. O sucesso é tão grande que o Roosevelt ele é reeleito para 4 mandatos. Ele, inclusive, quando assume o 4º mandato dele, ele adoece e falece logo na sequência, né? Então ele fica no poder de 1932 a 1945. Então você muda de um Estado mínimo do liberalismo clássico para um Estado um pouquinho mais cobrador de impostos, um pouquinho mais presente na vida do cidadão. Não é um Estado máximo, mas é um Estado que o keynesianismo diz como necessário, dizendo que o sistema capitalista não seria capaz de sozinho regular todas as situações e que o Estado teria que ter essa força e esse poder para fazer essa intervenção que fosse necessária. Então, a partir da década de 30, o mundo vive sob esse keynesianismo, que é um Estado mais forte, um Estado que cobra um pouco mais de impostos, mas que tem muito mais responsabilidades com a vida do cidadão. O Estado passa a ser garantidor do bem-estar social de certa maneira. Caminha-se ao longo do tempo e
principalmente lá na década de 1970, com as crises do petróleo, né, 1973, a guerra do Yom Kippur, em que Israel é apoiada pelos Estados Unidos, países europeus, os aliados ocidentais, e acaba tendo um boicote da OPEP, dos principais países produtores de petróleo do Oriente Médio, dos árabes, contra esse apoio ocidental a Israel. Então isso ocasiona a primeira crise do petróleo. 1979 acontece a Revolução Islâmica no Irã, né, que causa outra crise. E em 1980 a guerra Irã-Iraque. Então todos esses fenômenos na década de 80 pioram bastante a situação mundial, ocasionam uma recessão um pouco mais forte, aumenta o desemprego. E já de imediato começa o questionamento por parte de economistas dizendo assim, olha, essa crise ela é fruto da intervenção maior do Estado, né? O Estado cobra muitos impostos, o Estado acaba tendo empresas, o Estado acaba tendo muita interferência na vida do cidadão, então por isso que a crise está acontecendo. E aí, justamente em função dessas crises, a escola de Chicago, né, da Universidade de Chicago, os economistas da Universidade de Chicago, eles formulam como se fosse um renascimento do antigo liberalismo, o chamado neoliberalismo, que é essa nova proposta que nasce a partir dessas crises da década de 70 e passa a ser implementado, então, esse neoliberalismo. Então, o neoliberalismo ele é o novo liberalismo, tem muitas coisas do liberalismo clássico, justamente questionando para que o Estado reduza o seu tamanho e tenha menor intervenção, dê mais liberdade para o capitalismo atuar. E a partir de então, dessas crises da década de 70, início da década de 80, esse neoliberalismo passa a ser implementado. Então nós vivemos, muitos países adotaram, nós tivemos neste cenário como ferramentas importantes, como garotos propaganda desse neoliberalismo, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que tiveram um papel importante na implantação dessa política neoliberal. Alguns países adotaram algumas políticas voltadas a esse neoliberalismo, outros nem tanto, e nós ficamos neste cenário a partir da década de 70 vivendo não um mundo neoliberal em 100%, mas esse sistema passou de fato a ser implementado e a ser testado, e nós caminhamos então nessa nova experiência. Então nós saímos lá do século XVIII, século XIX, desse liberalismo clássico, chegamos à grande crise de 1929 e entramos numa intervenção um pouquinho maior do Estado e chegamos ao final da década de 70, em função das crises do petróleo, a viver esse neoliberalismo. Tudo isso dentro do sistema capitalista. O sistema socialista é um sistema à parte que nasceu, foi implementado, mas esse sistema que foi implementado foi um sistema implementado com o Estado máximo, digamos assim, onde o Estado se tornava dono de todos os bens de produção, das terras, das fábricas e de tudo. Então você tem isso também neste processo todo. Então, quando eu falei do liberalismo clássico, do keynesianismo e do neoliberalismo, nós não saímos de dentro do sistema capitalista. Tudo isso dentro do sistema capitalista, que é esse sistema que nasce no século XV e que tem como principal motor, o principal objetivo, o lucro, baseado na lei da oferta e da procura, no trabalho assalariado e nessa diferenciação de classes sociais, é esse mesmo que a gente vive, mas como a gente viu, o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo são teorias que fizeram com que a atuação do Estado fosse diferente ao longo desse tempo e a gente visse muitas diferenças no mundo ao longo da implementação dessas teorias aí que foram colocadas e que foram praticadas.
No próximo momento eu falo especificamente sobre o neoliberalismo, chegando até os dias atuais, até porque nós entramos no neoliberalismo lá na década de 70, década de 80, e caminhamos ao longo dele, mas depois disso nós já vivemos mais crises, né? A crise de 2008 e mais recentemente a crise da pandemia do coronavírus, e muitas coisas mudaram a partir de então. Hoje nós temos um cenário provavelmente de uma transição novamente, porque notoriamente são as crises os momentos em que esses sistemas são questionados e que as mudanças de rumo acontecem. Então espero ter contribuído e ter ajudado. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, ajuda esse professor e a gente vai conversando aí, podendo esclarecer melhor essas situações. Eu sei que é muito assunto para pouca aula, mas eu acredito que assim, falando de uma forma resumida, a gente consegue, quem sabe, fazer com que você crie na tua cabeça um caminho, estruture essas ideias e possa, enfim, compreender direito todas essas teorias que às vezes a gente ouve falar, ou as pessoas usam, inclusive, até nas redes sociais, dizendo eu sou liberal, eu sou isso, sou aquilo, muitas vezes sem conhecimento de causa. Então, eu agradeço a atenção de vocês, um forte abraço, até a próxima aula.